Eu passei o dia todo pensando nessa possível modernização do Estatuto do Corinthians. Oi, eu sou a Jéssica Nanu, seja bem-vinda no canal. Se inscreve, deixe o seu like, mande o seu alô pra mim, mande o seu Vai Corinthians, tá chegando, tá? Retorno do Corinthians diante do Coritiba. Eu tô ansiosa, expectativa Corinthians, no mínimo 3-0, tá? Você vai falar, essa Jéssica é iludida demais. Eu tenho que ser confiante, porque esse Corinthians tempo para treinar, teve tempo para treinar, e eu acho que quando a gente tem tempo, a gente consegue ser mais produtivo, né, Dorival? Dorival, você sabe que é importante, né, ter produtividade, bom desempenho. Jéssica, mas aí agora tá surgindo um novo nome, né, para contratação do Corinthians, Bakayoko, né, jogador francês, salvo engano. Olha, muita gente já dizendo que o Bidon teria que ficar com o olho aberto para não perder a vaga, porque ele tem essa qualidade de roubada de bola, né, um cão de guarda para trazer mais qualidade para a faixa central do Corinthians. Porém, vamos falar muito de vários pontos. Acho que o ponto principal hoje é justamente essa votação para modernizar o estatuto, algo que tem que acontecer. Eu fiquei muito chocada quando eu vi algumas pessoas falando sobre a chance, se alguém dentro dos Gaviões, né, associado, for contra o voto do fiel torcedor, Gaviões expulsa essa pessoa. Olha, de verdade, chocante pensar que pode ter gente que é contra essa votação, né, porque o Corinthians é esse time de democracia que sempre escuta a voz da torcida. Em vários momentos históricos, eu já vi a torcida do Corinthians falando e a diretoria trazendo, aceitando as ideias, as sugestões. Ô Dorival, só no meio-campo que às vezes a gente fala assim e o senhor não escuta a gente, né? Mas no geral, é um clube que tá sempre muito próximo da torcida, sou apaixonada demais. E Corinthians, vamos lembrar que não é porque a gente foi eliminado, tá bom? Esquece a eliminação, já virou a chave, já teve tempo para treinar, para conseguir organizar o que estava errado. Uma coisa que eu acredito muito, me lembra um professor que eu tive na época da faculdade que ele falava: "Olha, eu quero que vocês aprendam que o seu passado não define o seu futuro". É muito isso, tá, Corinthians? Tá? Já fica a dica aí, o conselho para Corinthians paulista, porque não significa que porque a gente teve derrotas, eliminações algum tempo atrás, que daqui pra frente os jogos vão ser ruins. Pelo contrário, é a chance de recomeçar com mais inteligência. Aí você vai falar: "Jéssica, mas aí tem o Charles, né, no meio-campo". Eu sei, a gente fica com um frio na barriga, por conta que a gente espera mais qualidade, mais entrega. Lembrei até do Rian, que levantou o primeiro título dele agora com Fortaleza, ele não participou, tá, acho que ele tá lesionado. No entanto, temos agora Matheus Pereira, né, você vai falar: "Jéssica, você prefere qual dos 2?". Pra ser sincera, nenhum. Acho que Matheus Pereira ainda pode render muito mais, não sei se ele vai evoluir com esse grupo. Eu não tenho tanta perspectiva de que o Matheus Pereira vai ajudar demais, igual o Alan também. São 2 nomes que eu acho que ainda vai levar um tempo para talvez mostrar mais o que veio. De verdade, Corinthians, pense bem na hora de contratar, tá bom? Esses 2 aí eu acho que pode evoluir, né, igual o André também. Eu lembro que o André, para mim, nunca foi tão brilhante, mas agora o André, depois dessas sondagens do Milan, acabou, lógico, sendo valorizado mais no mercado, mas também, tá mais à vontade, confiante para jogar, participar das jogadas. O Memphis até elogiou ele lá na rede social. A moral, né, eu fico meio preocupada. Eu não vou mentir não, me fala a sua opinião. O que, Jéssica? O Memphis, ele deixou o comentário dele, né, o palpite, né, sobre a qualidade do nosso jogador André. Legal essa participação, mostra que o grupo tá ali presente, mas de verdade levanta uma certa preocupação até que ponto a influência do Memphis pode ajudar ou prejudicar esse Corinthians. Eu espero que a gestão do grupo, que o Dorival faz muito bem, não seja prejudicada por essas interferências externas, nem mesmo por comentários que a gente faz na rede social, né? Eu acredito que o Dorival, como o nosso líder, ele precisa ter essa concentração, que ele já mostrou que tem, não é à toa que conquistou títulos bacanas com a gente, mas não pode se deixar influenciar pelas críticas e comentários que vêm de fora, entende? A gente tem que buscar
é concentrar para a gente chegar no nosso objetivo. E hoje a gente vê um Corinthians que está buscando se reencontrar, teve tempo para fazer uma preparação legal antes de enfrentar o Curitiba, que é um time que marca muito em cima e para fazer esse box to box vai ficar um pouco mais complicado. Porém, Corinthians, tem uma frase que fala assim que o arrependimento pesa muito mais do que o esforço. Jéssica, por quê? Às vezes a gente vê o time lutando tanto e não conseguindo um resultado legal, porém tem que ter essa disciplina, essa dedicação. Talvez seja um dos motivos que explicam a justificativa ali, a presença do Charles em alguns jogos. No entanto, lá na frente, me deixa muito feliz saber do retorno do Yuri com o Caio César. Corinthians significa que vai ter mais potência no ataque, né? De verdade, quando tá tudo bem, quando você tá com o emocional em dia, a saúde física tá bacana, você consegue produzir melhor, você consegue entregar resultados legais e você fica satisfeito com você. E esse retorno do Yuri com o Caio César é muito bom. Recebi várias mensagens da galera: "Jéssica, você viu como que o Yuri Alberto recuperou muito rápido, né, a vontade de estar em campo, ajudar a equipe", e é muito legal. Assim como no feminino, a gente tem também as nossas atletas representando muito bem a camisa do Corinthians e da seleção quando são convocadas. E Corinthians, de verdade, é um recomeço, tá? Eu sei que o Brasileirão já começou e vou dizer, quero também a sua opinião sobre isso. Me deixa muito contente ver esse Corinthians na terceira colocação, tá? Porque eu já vi Corinthians em meio de tabela, que é um negócio que incomoda demais. Não pode se apequenar, tá bom, Corinthians? Deixe isso para os adversários, porque lutar para meio de tabela, para Corinthians, é muito pouco, né? Então a gente entende que esse Corinthians ainda não é líder do Brasileiro, é um campeonato longo, muita coisa vai rolar. Jéssica, você vai falar do campeão ali, do Paulista? Não vamos falar, porque o Corinthians não estava lá. Se não tem Corinthians lá, não interessa. Inclusive, eu comentei com os meninos lá na outra rede social, falei: "Se fosse o Corinthians campeão, a cidade inteira estaria em festa, né". É diferente, é outra energia. Não sei o que que você pensa disso, mas, no geral, é um Corinthians que mexe com o sentimento da torcida. E falar em torcida, muita gente reclamando, preocupada, eu também tô assustada, Dorival. Jéssica, por quê? Eu vejo vocês falando muito sobre a preparação, o tempo que o Corinthians teve para treinar nesse intervalo, um intervalo bacana, vai, deu para descansar. Eu até comentei no outro vídeo, eu falei: "Não põe eles para dormir não, manda treinar em 3 períodos, se possível de madrugada". Mas brincadeiras à parte, o descanso é biológico, né, tem que existir. Quando você tá cansado, você não consegue produzir nada, ainda mais no mundo hoje em dia que exige muita produtividade da gente o tempo todo, alta performance, tem que ter bons resultados, tem que provar a sua competência como um bom profissional. E Corinthians, você sendo o melhor do mundo, a pressão vai ser lá no alto, né. Então esse período teve um bom treinamento, a galera tá numa intensidade e deixa eu te contar, muito legal que esse período foi também para descansar. Se não tiver um descanso, não vai ter produtividade. Ó, de verdade, estou meio traumatizada. Por quê, Jéssica? Várias vezes o Corinthians teve algumas pausas. Ah, em momento de convocação, momento de pausa para algum evento no Brasil. E aí você olha e fala: Corinthians voltou pior. Corinthians não volte pior, é para voltar melhor, é para evoluir, né? Então a gente espera um futebol bacana, com poucos erros de passe. Lógico que o meio-campo ali já deve ter dado uma corrigida nessas roubadas de bola. O Corinthians, capricha, tá bom? Esse é o meu pedido, capricha para ganhar do Coritiba, somar muitos pontos é super importante, acumular essa gordura nessa primeira fase aí do Brasileirão. O segundo turno também exige mais condicionamento físico, mas no geral, Corinthians, se você conseguir se concentrar para errar pouco, você vai conseguir ter uma vantagem. Acho que o Brasileirão, por ser muito longo, é muito isso, sabe? De quem erra menos, leva melhor. Independente
se o plantel tem um nível técnico 100%. Mas no geral é basicamente isso, fiquei contente porque o Dorival colocou ali um 10 contra 10, tá caprichando em trabalho de finalização, algo importante, tanto que a gente pede, fala: "Coloca esse time para arriscar, tem que chutar". Retorno do Yuri é legal, mas a gente tem o Vitinho, o Caio César, o Memphis, nomes que podem fazer um arremate, chegar ali como elemento surpresa. É isso que eu espero de verdade, que o Corinthians arrisque muito mais, sai para jogar com alegria, com ousadia, sem medo de arriscar. Porque quem erra mais é porque está arriscando mais. Então o Corinthians me ensina muito isso de fazer esse exercício de finalização sem o medo de errar, porque aí são mais chances, né. Eu não queria lembrar, mas diante do Novo Horizontino, a gente teve poucas roubadas de bola, com poucas chances convertidas, finalização foi muito ruim, apesar de ter tido mais de 60% de posse de bola, que é um número bacana que o Dorival tá construindo com a Fiel. Mas Corinthians, por favor, chuta para o gol pra Fiel ficar feliz, a gente vai esperar um bom jogo, que o Corinthians volte muito melhor. Essa é a minha expectativa, me conta a sua aí no comentário também. Beijo grande pra vocês, valeu pela companhia. Quem ficou aí até o final, comenta assim ó: "Vai Coringão", pra gente saber, né, quem que tá aqui conectado comigo até o final. E me marca lá na rede social, tô gostando, vocês me marcam lá no Instagram, me marca, eu vou repostar todos vocês lá também. Combinado? Beijo grande, ó, beba água e vai Corinthians.